em Itajubá, a Prefeitura informou que as pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 vão ir para o fim da fila de vacinação. Essa medida foi oficializada pelo prefeito do município através de um decreto que estabelece que a pessoa será considerada como desistente e perderá o direito ao cronograma de vacinação de acordo com a idade. E para falar sobre a eficácia das vacinas independente da marca e também aí sobre os efeitos adversos que algumas vacinas têm, a gente conversa agora ao vivo com o professor de microbiologia e também de imunologia da Universidade Federal de Alfenas, Paulo Márcio de Faria Silva. Boa noite, professor. Obrigada pela disponibilidade de conversar com o Mando News. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer para mim poder colaborar com todos. Professor, hoje 4 vacinas estão sendo aplicadas aqui no Brasil e a gente sabe que elas têm métodos diferentes de fabricação. Você pode, por favor, explicar para a gente essas diferenças? Posso sim, Gabriela. De fato, são metodologias diferentes que cada laboratório, ao desenvolver a sua estratégia de preparação da vacina, escolhe. Então, nós temos a primeira Coronavac. É uma vacina que usa como antígeno o vírus completo, o vírus total da Covid-19, mas esse vírus está morto. Ele morreu por processo químico ou de tratamento pelo calor, tá? E, portanto, como um vírus que está morto, ele não tem mais a propriedade de causar doença, mas ele é ainda suficiente para estimular no nosso organismo a resposta imunológica, que esse é o principal papel da vacina. As vacinas da AstraZeneca e da Janssen são vacinas que usam uma metodologia diferente. Elas usam um segundo vírus, um chamado adenovírus, que é um vírus capaz de causar resfriado comum. Nesse caso, tem sido utilizado o vírus que causa resfriado em chimpanzés, não no homem. Esses vírus que causam resfriados, eles são, então, modificados em laboratório, são uma técnica sofisticada em laboratório que altera esse tipo de vírus e adiciona nesse tipo de vírus informações do vírus da Covid-19. Então, a estratégia agora é que quando esse vírus modificado, ele é chamado, então, de um vetor viral, ele é aplicado, então, na forma de vacina. Ele, contendo as informações de Covid, então, novamente, ele não vai causar doença, porque ele não é o vírus da Covid, mas ele tem pedaços, tem informações do coronavírus, do vírus da Covid-19, que são suficientes para estimular no nosso organismo também a formação da resposta imunológica. Então, esses vírus, esse tipo de vacina que usa o vetor viral, são os tipos existentes, tanto para a AstraZeneca quanto para a vacina da Janssen. E o último tipo é a vacina da Pfizer, tá? Que usa uma metodologia, essa a mais moderna, eu diria. Não quero dizer com isso que é a mais eficiente ou a mais eficaz, mas cuja metodologia a gente ainda não tinha tanto conhecimento, tá? Que usa o chamado RNA mensageiro. Tá? Na verdade, isso é uma molécula, que é obtida também a partir do próprio vírus da Covid-19 e que é um precursor da proteína importante do coronavírus para gerar no nosso organismo a resposta imunológica. Então, é uma metodologia diferente, ela não usa o vírus, mas usa então um precursor de uma proteína do vírus. Então, basicamente essas são as diferenças. Uma usa o vírus inativado, 2 usam vetores virais e a última, a vacina da Pfizer, usa então a técnica de RNA mensageiro. Só queria acrescentar que, por exemplo, a técnica usada na Coronavac, que é usar o vírus inativado,
é uma das técnicas mais conhecidas de produção de vacina. Várias vacinas que nós temos em uso para outras doenças utilizam também a técnica, né, de vírus mortos ou inativados, como a gente diz, pelo calor ou por substâncias químicas. Um exemplo disso, por exemplo, é o vírus da poliomielite injetável, né? Ele é um vírus também inativado. E professor, quais são as reações mais comuns dessa vacina e o que aquela pessoa que tomou a vacina e teve alguma reação pode fazer para aliviar esse sintoma? Olha, de fato, todas elas, independente da marca, né, independente do laboratório produtor, elas podem causar alguns sintomas, algum que a gente chama de alguns efeitos colaterais, né? Os efeitos mais comuns são a dor no local da inoculação, né, às vezes com vermelhidão ou não, tá? A pessoa pode ter também, não no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, pode ter sintomas de uma leve gripe ou resfriado, né, que seria aquela dor de cabeça, seria dor nas articulações ou dores musculares, né, e às vezes até um pouquinho de febre. Isso pode acontecer para qualquer uma dessas vacinas. Então, são sintomas leves, eles não perduram por muito tempo, não devem perdurar por muito tempo, e podem ser, o que a pessoa pode fazer é tomar, no caso de um desconforto, tomar um analgésico, tomar algo para diminuir esses sintomas, mas como se ela tivesse aquele sintoma gripal leve também. Tá? Então, esse efeito, normalmente, esses efeitos colaterais, eles também desaparecem rapidamente. Paulo, a gente vê algumas pessoas comentando que vão tomar o analgésico antes de se vacinarem com medo dessas reações. Isso pode interferir na produção de anticorpos no organismo? Olha, o princípio, Gabriela, ninguém deve tomar um medicamento se não está sendo necessário. Então, não tem muita justificativa para tomar esperando que o sintoma vai aparecer. Primeiro, porque o sintoma pode não vir, né? Muitas pessoas têm sido vacinadas e não têm apresentado nenhuma reação. Então, o primeiro princípio é só tome medicamento se de fato o medicamento se fizer necessário. Se a pessoa que foi vacinada começar a ter algum desconforto, um pouquinho de dor, principalmente dor muscular, dor nas articulações e mesmo uma febre baixa, né, essa pessoa pode tomar sim um analgésico, isso não vai comprometer a resposta imunológica. Existe uma preocupação com o uso de anti-inflamatórios, né? Sendo que alguns analgésicos hoje combinam a ação analgésica e anti-inflamatória. Mas mesmo assim, como eu disse que os efeitos passam muito rapidamente, né, a pessoa faz uso desse medicamento em um tempo também relativamente curto de tempo. Então, em um intervalo curto de tempo. Então, isso também não é suficiente para interferir na formação de anticorpos, que, na verdade, demora alguns dias. Isso é uma outra informação que às vezes as pessoas não conhecem bem, né? O anticorpo, a gente precisa de tempo para que o nosso organismo fabrique esses anticorpos. Não é tomou a vacina hoje, amanhã a gente já tem anticorpos. Isso demora pelo menos 15 dias para que a gente comece a ter níveis detectáveis de anticorpos no nosso organismo. E professor, circulam aí nas redes sociais, às vezes a gente mesmo recebe vídeos falando que a vacina vem com chip, que altera o DNA. Essa falta de confiança na vacina, ela prejudica o avanço da imunização, não é verdade? Com toda certeza. Isso é muito triste, eu diria, porque isso não ajuda, ao contrário, isso só atrapalha no momento que a gente precisa muito, né, da ciência, precisa muito das informações corretas. Então, infelizmente, eu diria, essa outra pandemia, que é uma pandemia de fake news, não tem colaborado nada nesse sentido. O mais importante para a população, eu acho que é a gente afirmar com muita segurança que todas as vacinas que têm o selo de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pela certificação das vacinas e de todos os outros medicamentos no país, né,
Se ela foi aprovada pela Anvisa, são vacinas seguras, né, que podem ser usadas com tranquilidade pela população. E mais uma vez eu chamo a atenção, vacina não é algo novo, né? A gente vacina há muitos anos contra muitas doenças, contra sarampo, contra rubéola, contra cachumba, e nem por isso ninguém adoeceu por causa de vacina. Então, as vacinas são coisas boas, confiáveis e que nos ajudam e ajudarão com certeza a superar, e seriam, inclusive, eu diria, fundamentais para que a gente possa, enfim, superar essa pandemia da Covid-19. Foi importante você destacar isso, professor, porque antigamente a gente recebia vacina e nem perguntava qual que era a marca, a gente apenas tomava, e hoje a gente vê essa resistência de algumas pessoas em tomarem determinadas marcas. Então a gente reforça aqui a importância de tomar a vacina, independente da marca, e também voltar para tomar a segunda dose, né, professor, que é fundamental completar essa imunização. Com toda certeza, né? Quando a gente diz que o fabricante da vacina no laboratório faz os estudos, né, com um grupo de pessoas, com um grupo de voluntários, né, e obtém então os dados de eficácia dessa vacina, esses dados são obtidos considerando, logicamente para cada vacina, o número de doses e o intervalo de tempo que foram padronizados, o intervalo que foi padronizado para o uso dessa vacina. Então, é muito importante que aquelas pessoas que recebem hoje uma vacina que supõe-se que ela tem o máximo de eficácia com 2 doses, ela tem que fazer a segunda dose, sim. Isso é muito importante para que se garanta que essa resposta do nosso organismo à produção de anticorpos seja a melhor e mais eficiente possível. Professor, muito obrigada por todas as informações e esclarecimentos. A gente agradece pela sua disponibilidade de participar aqui do Mando News. Eu que agradeço aí e recado final, todo mundo procure se vacinar. Se nós não tivermos, de fato, um grande número de pessoas vacinadas no país, a gente não vai interromper a pandemia, ela vai perdurar mais tempo ainda com a gente. Então, a grande saída para a população toda é que a gente possa vacinar grande parte da nossa população e afastar com isso o risco dessa pandemia. Fica então aí o recado, gente, vacina boa, como já